amigos do Mosaico, boa noite. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar, na televisão brasileira. O Mosaico na TV completa 65 anos e para celebrar essa data preparamos um programa especial para vocês. Hoje você confere homenagens da comunidade judaica, Túnel do Tempo, o quadro Nos Bastidores do Mosaico e muito mais. No oferecimento Einstein Hospital Israelita, já vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gottschalk. Ronão, é com você. Um mês depois do Mosaico na TV ser lançado em 1961, Jânio Quadros renunciou. O futuro presidente, o vice João Goulart, estava passeando pela China comunista, fascinado com as barbaridades que Mao Tse-tung estava promovendo. Voltou às pressas, assumiu a presidência e, por orientação de seu cunhado Leonel Brizola, começou a pôr fogo no Brasil. Em 1964, os comandantes do Exército, que tinham visto o nazismo, o fascismo e o comunismo de perto na Segunda Guerra Mundial, mandaram Goulart passear. Enquanto tentavam pôr ordem na casa, com ministros do calibre de Mário Henrique Simonsen, Delfim Neto e Otávio Bulhões, a esquerda inconformada se organizava sequestrando embaixadores de países amigos. Joias como José Dirceu, Dilma Rousseff foram exilados. Nesse meio tempo, em 1967, Nasser, o ditador do Egito, com sérios problemas políticos domésticos, convenceu seus parceiros Assad, ditador da Síria, e Hussein, o rei da Jordânia, a invadirem Israel, o suposto inimigo número 1 dos árabes. A Guerra dos 6 Dias acabou com a ilusão de que Israel podia ser varrido do mapa. Uma nova tentativa em 1973 terminou da mesma forma. O presidente Sadat do Egito enxergou a chance de uma paz vantajosa para o seu país, recebeu de volta os territórios que havia perdido em 67 e foi assassinado 8 anos depois pela Jihad Islâmica, uma variação do Hamas, do Hezbollah, por ter feito a paz. Aqui no Brasil começava um movimento Diretas Já, que pedia a volta das eleições para presidente, ou, em outras palavras, o fim do governo militar. Em 1985, elegemos presidente José Sarney, que já tinha sido deputado, senador e governador do Maranhão, o estado mais pobre e corrupto do país até hoje. Entre planos econômicos desastrosos, tivemos um pouco de esperança com a chegada ao poder de Fernando Henrique, o ministro da Fazenda do Plano Real, que controlou a inflação. Mas o que era esperança virou desilusão com a chegada de sucessivos governos preocupados apenas em se manter no poder. 65 anos depois, o Brasil continua sendo uma cruel decepção para os seus cidadãos, especialmente os mais necessitados. Tem miséria, tem inflação, tem corrupção. E se isso não fosse suficiente, o governo do momento não autoriza a chegada de um novo embaixador de Israel, enquanto mostra muita simpatia por tudo que não presta. Os ayatolás do Irã, o ditador da Turquia, da Venezuela, de Cuba e a resistência em declarar que o Hamas e o Hezbollah são movimentos terroristas. Tudo isso para dizer que muito pouco mudou nesses 65 anos. Mas a nossa esperança num Brasil melhor continua. E a gente vai continuar a divulgar o que existe de bom e interessante no mundo judaico. O Mosaico não pode concorrer com os programas evangélicos ou os canais de venda direta, mas é visto em São Paulo e no Rio pelos canais de UHF, é visto em todo o país pelas parabólicas e visto em todo o mundo pelo YouTube. L'chaim, para o nosso Mosaico na TV. Fique agora com as homenagens da comunidade judaica ao nosso Mosaico. 65 anos. O Mosaico é um dos programas mais longevos da televisão brasileira. 65 anos no Brasil não é pouco. Lutas, problemas, dificuldades, tudo resolvido, tudo equacionado, tudo
colocado nos seus devidos lugares, tudo sob a direção dessa mola propulsora chamada Francisco Gotthelf. Eu tive a honra de participar do Mosaico na TV durante diversas oportunidades e me orgulho muito disso. E repito algo que eu já disse e algo que eu insisto. Mosaico na TV não morre, porque pertence a um povo que não morre. Eu fico imaginando ao longo desses anos todos quantas pessoas beberam nas informações que o Mosaico disseminou, e certamente em nome da Federação Israelita do Estado de São Paulo eu posso assegurar o quão foi importante a presença desse programa, que é o mais longevo da TV brasileira, para todo o relacionamento coletivo entre as organizações, entre as instituições e entre cada um dos membros da nossa coletividade. Parabéns, Rony, parabéns à família Mosaico e parabéns a cada um que se envolveu e que assistiu todo esse conteúdo ao longo desses anos. E eu quero desejar um felicíssimo aniversário ao programa Mosaico na TV, que está completando 65 anos no ar. E são 65 anos preservando histórias, tradições e valores da cultura judaica, além de aproximar gerações e fortalecer o diálogo com toda a sociedade. Parabéns para toda a equipe por essa trajetória tão importante e tão bonita. Que venham muitos e muitos anos de muito sucesso. Um beijo da Cris. Olá, aqui é o Fernando. Eu sou neto do Francisco Gotthelf, falando diretamente de Israel. Eu gostaria de mandar um grande parabéns para o Mosaico, que faz 65 anos da história. O Mosaico é um grande legado do meu avô para a comunidade judaica do Brasil e todo o povo de Israel. Amon Mazal Tov. Querido Rony, aos amigos do Mosaico, parabéns por 65 anos. Esse aniversário do Mosaico é um aniversário de toda a comunidade judaica. 65 anos trazendo a essência da comunidade judaica, Israel, para todos nós aqui. Mais uma vez, parabéns e muitas felicidades e muitos anos para o nosso Mosaico. Querido Rony, em seu nome, eu cumprimento toda a família Mosaico, esse programa maravilhoso que faz parte da vida das pessoas da nossa comunidade, faz parte da minha vida desde a minha mais tenra infância. Eu lembro de parar o nosso domingo para assistir ao seu pai e mais recentemente assistir a você, a seus filhos que fazem parte, a essa família que tanto faz parte e tanto enobrece a comunicabilidade dentro da nossa comunidade, as coisas que o nosso hospital também tem a possibilidade de divulgar. Enfim, são 65 anos que tem que ser muito bem comemorados e eu me sinto orgulhoso de, neste papel que eu exerço aqui dentro do Einstein, de poder participar e apoiar um programa tão relevante quanto o Mosaico na TV. Mosaico, parabéns pelos seus 65 anos. Rony, meus queridos do Mosaico na TV, 65 anos ininterruptos, uma epopeia. E você continuando com esse bastão, levando o trabalho que foi iniciado por teu querido pai Francisco Gotthelf, o nosso querido Chico, como era chamado. E, aliás, eu me lembro uma coisa, ele me convidou para ser um anunciante, aquele que o speaker, durante o programa, durante algum tempo, e logo na primeira apresentação minha, houve alguém que ligou para ele e logo em seguida diz: ué, você colocou um alemão agora para fazer as tuas propagandas? Foi um momento muito especial. Rony, parabéns a todos vocês e continuem, porque Mosaico na TV realmente é um programa que leva o judaísmo para o mundo. Kol hakavod, Mazal Tov. Nós vamos para um rápido intervalo. Vocês não saiam daí, é rapidinho.
Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Há 65 anos nasceu um programa que cruzou gerações e escreveu um capítulo único na história da televisão brasileira. Mais do que um programa, o Mosaico tornou-se um espaço de memória, identidade e pertencimento que acompanha a trajetória da comunidade judaica no Brasil e registra os acontecimentos que marcaram diferentes épocas. Nascido em Breslau, na Alemanha, Francisco Gottschalk vivenciou ainda na infância a ascensão do nazismo. Em 1938, imigrou com a família para o Brasil. Em São Paulo, seu pai, Siegfried Gottschalk, assumiu a Hora Israelita, depois Programa Mosaico, o programa de rádio voltado à comunidade judaica, que foi o ponto de encontro de toda uma geração. Ele mais tarde daria origem ao Mosaico na TV. Em 16 de julho de 1961, sob o comando de Francisco Gottschalk, o Mosaico estreou na TV Excelsior e tornou-se pioneiro ao levar à televisão brasileira temas ligados à cultura judaica, à memória e ao diálogo. Ao longo de sua trajetória por diferentes emissoras, o programa registrou momentos históricos, reuniu grandes personalidades e se consolidou como um importante acervo audiovisual da comunidade judaica. Hoje, ao completar 65 anos, o Mosaico celebra mais do que sua longevidade. As histórias que foram preservadas, o compromisso com a memória, com a informação e com a construção de pontes entre passado, presente e futuro. E celebrar o legado de Francisco Gottschalk, que permanece vivo a cada programa. Responda rápido. Qual o programa mais antigo da TV brasileira? Jornal Nacional? Não, esse está no ar há apenas 31 anos. Programa Silvio Santos? Quase isso, 37 anos. O campeoníssimo de permanência no ar é o programa Mosaico. O que importa é que nós não deixemos de lembrar. Não são meras relíquias do passado. Os caminhos do mundo pouco mudaram desde aqueles tempos. E que nós possamos sempre ter bons momentos como esses aqui. Parabéns. Essa semana, precisamente no dia 16, quinta-feira, Mosaico na TV completa 37 anos e continua sendo o programa mais antigo da televisão no Brasil. Os nossos arquivos, hoje já de valor histórico, são imensos e confesso que nem tudo é fácil de apresentar ou reapresentar nos sistemas avançados da televisão. Mas isto não impede lembrar alguns momentos marcantes. A foto do Dr. Moisés Kaufmann, Zichrono Livraha, por ocasião de uma cerimônia da Bnei Brit, significa que sem este verdadeiro pai da nossa comunidade, Mosaico não teria dado partida em 1961. Quando não existia ainda o vídeo, quando a televisão era ao vivo, recorri ao livro de autógrafos, e aqui vocês podem ver as assinaturas de David Ben-Gurion, Yitzhak Rabin, Ruth Dayan e muitas outras personalidades que já estiveram no Mosaico. O presidente do Congresso Mundial Judaico, Dr. Naum Goldman, nos anos 60, foi entrevistado por Hela Moritz, a qual, daqui do estúdio, foi contratada por ele e partiu primeiro para a Suíça e depois para Nova York, onde até hoje assiste a pessoa número 1, personalidade número 1 do mundo judaico,
Edgar Bronfman. Entre o Dr. Moisés e o nosso tão querido cônsul geral honorário Leon Pfeffer, aqui está Dr. Oswaldo Aranha Filho. Boa tarde, meus amigos. Com o programa Mosaico de rádio desde 1940, resolvi em 61 tentar a televisão, o meio de comunicação mais novo daquela época. Comecei na TV Excelsior, então Canal 9, no Teatro Cultura Artística. No primeiro programa, no auditório, repleto de convidados, a cortina se abriu e lá estava eu, tendo ao meu lado o saudoso deputado Jacó Salvador Zweibel, acompanhando o Dr. Roberto da Costa Abreu Sodré, então presidente da Assembleia Legislativa. Vocês podem imaginar a emoção, tudo ao vivo, na hora, marcando o início de uma nova fase. O Mosaico na TV é o programa mais antigo da televisão brasileira. Daí a necessidade de ser preservada a memória de um programa que sobreviveu com todas as dificuldades durante tanto tempo na televisão brasileira. Preservar a memória do Mosaico na TV é mais que uma necessidade. É preservar a memória de um programa que não morre, feito por um povo que também não morre. Outro intervalo rápido e já já voltamos com mais Mosaico na TV. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Suzano, uma startup de 100 anos. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Sabe aquela história de que tudo que acontece nos bastidores fica nos bastidores? Pois é, aqui no Mosaico não é bem assim. Vocês pediram e ele voltou. Está no ar o quadro Nos Bastidores do Mosaico, onde Rony Gottschalk conta algumas das melhores histórias do programa. Pode rodar. Estava se aproximando o 50º aniversário do Mosaico na TV. Eu já estava, de alguma forma, envolvido na produção do programa e achei que seria legal fazer um programa especial, uma cerimônia especial com autoridades, com lembranças dos tempos passados, distribuição do livro com a história do Mosaico, no Teatro Cultura Artística, onde o Canal 9 começou, ali na rua Nestor Pestana. A Sociedade Cultura Artística, que mantém o teatro, era dirigida por um patrício nosso. E eu liguei para ele e pedi se ele poderia ceder no dia que ele quisesse, e tinha acho que 6 meses para o evento acontecer, para coincidir mais ou menos com o aniversário do Mosaico, que é em julho, se ele cederia uma noite o saguão do teatro e o próprio teatro para nós fazermos um programa especial, uma cerimônia especial, uma homenagem para esses 50 anos. Para minha surpresa, ele me encaminhou para o gerente administrativo do teatro e disse, olha, isso custa dinheiro e eu vou falar com essa pessoa para que ela lhe faça um preço especial. O preço especial
que o Teatro Cultura Artística nos ofereceu era completamente impossível de pagar. O Mosaico não poderia pagar os funcionários alguns meses para poder alugar o teatro, fora o buffet, fora a iluminação, fora o livro e fora todas as outras coisas que a gente queria fazer. Eu fiquei muito chateado, achei que essa pessoa que dirigia o Teatro Cultura Artística e alguns dos diretores eram todos judeus e todos conheciam muito bem o Mosaico e podiam ter tido um pouquinho de coração para a gente poder fazer esse evento lá. Eu fui procurar um outro lugar. Onde é que eu posso fazer? E, finalmente, eu contei com a enorme boa vontade do Raul Meyer, que ainda era, ou tinha acabado de sair da posição de presidente da Unibis Cultural, e ele conversou com a diretoria e com os mantenedores, e o teatro da Unibis Cultural foi cedido para nós fazermos esse evento, que foi um bruto de um sucesso, presença das principais autoridades, um discurso absolutamente maravilhoso do Dr. Cláudio Lottenberg, e na saída nós distribuímos os livros. Detalhe importante, uma semana, 6 dias na verdade, antes da homenagem do Mosaico, o Teatro Cultura Artística pegou fogo. E fica por conta de vocês acreditarem se existem ou não existem bruxas. Mas que o teatro que não podia ceder o seu espaço para o Mosaico pegou fogo na véspera da homenagem, pegou. Para finalizar com chave de ouro, é claro que não poderia faltar a música tema do Mosaico no Pinata Música. Fiquem agora com Êxodos, de Ernest Gold. As velas de Shabat na próxima sexta-feira devem ser acesas às 17h18 ou quando você chegar em casa.
O Kabbalat Shabbat da Betel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial, mediante a inscrição. A todos vocês que nos acompanham todos esses anos, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo carinho. Especialmente uma mensagem de agradecimento aos nossos patrocinadores que permitem que o Mosaico continue mandando mensagens de esperança, entretendo e informando. L'Chaim Mosaico. Parabéns, Laís. Parabéns para você. Parabéns para você, parabéns, Rodrigo. Parabéns para o Mosaico. Viva! Uhul!